uma palavra recente no vocabulário dos brasileiros. Mas a violência física ou moral de uma pessoa ou um grupo contra outra pessoa, essa infelizmente a gente já conhece há tempos. O deputado Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, tem um projeto que cria o Programa de Combate ao Bullying. É sobre esta proposta que a gente conversa agora aqui no Palavra Aberta. Deputado, em primeiro lugar, o que o projeto conceitua, o que ele define como bullying? Quais são os parâmetros para a gente saber o que é bullying e o que deixa de ser? É exatamente essa prática sistemática, né, repetitiva, de perseguição, de humilhação, né, a que crianças e adolescentes são submetidos, e notadamente, principalmente no ambiente escolar. Então, esse tipo de perseguição, esse tipo de humilhação constante, repetida, e numa relação de desequilíbrio de poder, ou seja, é o mais forte intimidando, humilhando, perseguindo o mais fraco, isso é que acaba caracterizando o bullying. E como tu disseste, uma prática muito antiga, mas infelizmente até hoje não combatida como deveria, porque os reflexos do bullying, as consequências, né, são muito negativas, tanto no que diz respeito ao ambiente escolar, porque passa a ser um ambiente nocivo, aquela hostil, criança, né? Aquele adolescente hostil, e ele então vai se desinteressando pelo estudo, e o resultado ou é a repetência ou a evasão. Quer dizer, a criança, o adolescente acaba, né, se descomprometendo. Né? Então, nós temos a firme convicção de que o ambiente do aprendizado tem que ser um ambiente, né, da boa convivência, da paz, da harmonia, do respeito, da tolerância. Quer dizer, tudo que não é o bullying. Quer dizer, o bullying é a antítese disso. Por isso ele precisa ser combatido. E o que é que nós notamos? Nós notamos que tanto as escolas como as famílias, elas estão infelizmente, desconectadas deste problema. E, portanto, despreparadas para lidar com ele. E então, políticas públicas podem resolver esse despreparo? Exatamente o objetivo desse projeto é criar um programa nacional de combate ao bullying, porque existem iniciativas tanto de leis estaduais como de leis municipais. Mas esse é um fenômeno que até que não é nacional, ele até é internacional. Quantas vezes agora nós vimos episódios de massacres, né, inclusive com mortes, atos violentíssimos, serial killers, matando pessoas e dizendo que a motivação disso é exatamente a humilhação, a perseguição que ele sofreu quando estudava naquele colégio. Aqui no Rio de Janeiro, em Realengo, aquele massacre, e aquela pessoa, né, que cometeu aquele ato insano, gravou uma mensagem antes dizendo que estava se vingando, né, daquela escola que tantas humilhações ele tinha passado ali sofrendo bullying. Ele mesmo utilizou a expressão bullying. Então, veja a gravidade disso, reflexos e relação direta disso com a questão da violência, da criminalidade, não só na questão do aprendizado, mas também na questão da própria paz social que tanto nós queremos buscar e tanto almejamos, não só para as nossas famílias, mas como para a sociedade em geral. Então, a partir do momento que nós tenhamos e é isso que quer o projeto, esse Programa Nacional de Combate, primeiro nós vamos identificar o bullying, onde ele ocorre. Como é que se identifica, por exemplo, o agente, né? A pessoa que faz o bullying? Né? Como é que se identifica essa pessoa? E mais, como é que se pune essa pessoa? Porque muitas vezes, o senhor falou, era um ambiente escolar, então são menores de idade. Como é que se pune? Como é que se impede que esses atos se repitam? O bullying, ele vem mesmo dessa palavra, no inglês, que é o valentão, né? Então, se identifica exatamente nisso, quer dizer, quando tem um ato covarde sendo praticado repetidamente, quando há uma perseguição, quando há uma pessoa ou um grupo, né, que se constitui para alijar, para marginalizar, para humilhar, para perseguir uma ou mais pessoas, ali está a prática do bullying. Então, o nosso projeto prevê programas, inclusive, e principalmente de prevenção à prática do bullying. Quer dizer, criar esse ambiente de paz, de tolerância e de respeito nas escolas. E preparar as famílias para que identifiquem na sua família não só o agredido, mas também o agressor. Que muitas vezes é o agressor que está ali. Né? E já há estudos científicos comprovando as consequências negativas para a formação dessa personalidade no futuro. Porque o agressor do bullying pode ser o que vai praticar um massacre,
no futuro, pode ser o criminoso do futuro, porque dos pequenos delitos vai a escada para chegar, né, aos grandes crimes. Então, tudo isso é importante. E a escola tem que estar preparada e a família também. Até porque, então, por exemplo, os pais têm que permitir que professores, que diretores ajam nesses casos, né? Porque muitas vezes eu imagino que o pai ou a mãe não vai querer que o professor interfira, né? Nunca vai reconhecer que o filho é o praticante do bullying. Bom, esse, né, é um problema também que muitas vezes ocorre, né? Quer dizer, é a família, né, ou a superproteção, negar, ou, né, a negligência, né? Que são os dois extremos que são ambos negativos. Ou super protege o filho, né? ou, por outro lado, deixa ao Deus dará. Então, são os dois extremos, ambos negativos. Então, tem que haver essa interação entre a família e a escola para lidar, né, devidamente com esse problema. E, para isso, há profissionais preparados. E o nosso projeto prevê equipes multidisciplinares, que tem ali a presença de um psicólogo, né, que possa identificar o problema, que possa tratar esse problema de maneira científica, de maneira correta. E por tudo isso, eu vi com muita satisfação aqui na Câmara, quando nós realizamos audiência pública, especialistas no assunto, gente que vem estudando esse fenômeno há mais de 10 anos com livros escritos, foram unânimes no sentido de elogiar a nossa iniciativa, de dizer que o projeto é altamente meritório e que vai ter consequências muito positivas para que o Brasil possa lidar eficientemente com esse problema, inclusive com campanhas de conscientização, campanhas públicas de conscientização. Porque, respondendo à tua pergunta objetivamente, o nosso objetivo não é punir, porque para punir nós temos uma legislação, tanto o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a própria legislação penal, já prevê respostas no campo punitivo para a prática de insultos, de agressões físicas, de lesões. Não é isso que nós queremos é trabalhar muito mais no campo da conscientização e da prevenção. É isso que o nosso projeto propõe. Deputado Vieira da Cunha, só para a gente encerrar, quer dizer, a gente sabe que também tem o bullying pela internet, chamado cyberbullying, exato, né? Que, obviamente, é muito mais difícil de ser controlado. O que o seu projeto diz a respeito desse problema na internet? Ele prevê o cyberbullying e não só é mais difícil de ser combatido, como também ele tem um potencial ofensivo maior. Porque na medida em que tu coloca numa rede mundial de computadores, aquela humilhação, né, ela vai ter consequências muito mais nocivas para as vítimas, né? Quer dizer, ela vai estar sendo exposta, né, mundialmente, porque é uma rede mundial de computadores. Então, a partir do momento em que há essa, digamos, essa conexão, né, mundial, que as pessoas se comunicam instantaneamente, todos, né, ficam sabendo da vida de todos. Agora com redes sociais, né? Com as redes sociais, inclusive no momento que tu expõe, né, uma criança ou adolescente a uma situação vexatória na rede mundial de computadores, quer dizer, as consequências são ainda mais danosas, né? Por isso é que esse assunto merece, né, ter um tratamento prioritário por parte das nossas autoridades educacionais, principalmente, mas também por parte das famílias. Porque se não identificado o problema, se não tratado convenientemente, nós vamos ter, como eu disse e repito, consequências muito negativas, né, para a própria formação da personalidade daquela criança e daquele adolescente, como também no que diz respeito ao próprio aproveitamento escolar. Porque a pessoa passa a ser perseguida de tal forma, e normalmente é uma pessoa que tem, quem é vítima do bullying, normalmente tem uma personalidade uma pessoa mais tímida, mais envergonhada. Então fora do padrão, às então vezes, ela tende a se encaramujar, como a gente diz, né? Ela não exterioriza o sofrimento dela. E isso tem consequências muito negativas, não só para ela, mas para o próprio processo de aprendizagem. Então nós estamos convencidos, e felizmente o projeto está avançando aqui na Câmara, já tem agora parecer favorável do relator, que é o deputado Esperidião Amin, ex-governador de Santa Catarina. Nós deveremos votá-lo em breve na Comissão de Constituição e Justiça, e como ele tem caráter conclusivo nas comissões, não vai precisar ir a plenário. Já aprovado na CCJ, ele é considerado aprovado aqui na Câmara e vai para o Senado, e aí sim, uma vez obtida a aprovação também no Senado, a sanção presidencial para que se transforme numa lei que venha em benefício, né, da comunidade escolar, das nossas crianças, nossos jovens, dos nossos adolescentes e da sociedade em geral. Porque na medida em que, né, nós estamos pregando uma cultura da paz,
né, se trata de uma iniciativa que vai repercutir positivamente para o conjunto de toda a nossa sociedade. Obrigado, deputado Vieira da Cunha, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Câmara, telespectador da TV Câmara, que nos acompanhou aqui no Palavra Aberta.